Sejam todos bem-vindos ao canal Superficção. Hoje iremos conhecer a continuação direta do filme Prometheus, de 2012. Se você ainda não conhece o filme Prometheus, deixarei o link nos cards do vídeo que conta a história e os easter eggs do filme. Mas, se você não gosta de spoilers, assista ao filme primeiro e depois assista a este vídeo para entender melhor o início da história de uma das criaturas mais fascinantes e, ao mesmo tempo, aterrorizantes da ficção. Alien Covenant é um filme de ficção científica que se passa aproximadamente 10 anos após os eventos de Prometheus. Ele segue a tripulação da nave colonizadora Covenant, que está em uma missão para colonizar um planeta distante chamado Aurigae 6. 7 anos e 4 meses antes da chegada em Aurigae 6, na data de 5 de dezembro de 2104, a nave colonizadora Covenant foi atingida por uma explosão de neutrinos que danificou uma de suas velas solares e causou vários danos na nave, colocando em risco a vida de 2.000 colonos e 1.140 embriões. A inteligência artificial que comanda a nave, chamada de Mãe, alerta Walter, interpretado por Michael Fassbender, ao ver que ele não era capaz de resolver os problemas sozinho, pede para que a mãe acorde a equipe de emergência. Catherine Waterston como Daniels, Billy Crudup como Christopher Oram, Danny McBride como Tennessee, Demian Bichir como Lope, Carmen Ejogo como Karine, Jussie Smollett como Rix, Callie Hernandez como Upworth, Amy Seimetz como Maggie Ferris, Nathaniel Dean como Tom Hallett. Todos foram acordados com sucesso, exceto o capitão da nave Branson, interpretado por James Franco, que acaba morrendo após um incêndio em sua cápsula de criosono devido a uma descarga elétrica causada pela explosão de neutrinos. Após assumir como capitão interino, Oram pede para que todos voltem para suas funções, impedindo que a tripulação preste homenagens ao capitão que morreu. Porém, após arrumarem as velas solares, eles se despedem do capitão escondidos de Oram, que sente que a tripulação não o respeita como capitão, por não acharem ele digno do posto devido à sua crença. Mas sua esposa, Karine, pede para que ele não os repreenda, pois futuramente eles deixarão de ser sua tripulação e serão seus vizinhos. Após Tennessee arrumar as velas, ele intercepta uma mensagem. Ao analisar a mensagem, eles descobrem que existe um planeta que eles chamam de Planeta 4 e provavelmente suporta vida. Oram acredita que poderia ser obra de Deus e coloca em votação a possibilidade de mudar o objetivo da missão e colonizar o Planeta 4. Porém, Daniels vota contra, acreditando que não seria seguro mudar o objetivo da missão. Mas a tripulação é a favor de Oram, por estarem cansados do hipersono. Ao pousarem no planeta utilizando uma pequena nave de transporte, a equipe de exploração sai da nave sem a necessidade de trajes de segurança. A piloto Faris fica na nave para reparar o dispositivo de comunicação enquanto seguem para a origem do sinal. O sargento Lope fica surpreso ao ver trigo no planeta, acreditando que se tratava de uma planta típica do planeta Terra. Após algum tempo, Karine pede para Oram deixá-la explorar um riacho, e Lope pede para que Ledward, interpretado por Benjamin Rigby, cuide de Karine enquanto ela recolhe amostras do local. Ledward se afasta para fumar um cigarro e acaba pisando em uma planta alienígena que expele um pó, que se move como se tivesse vida e entra no ouvido de Ledward. A equipe que seguiu o sinal encontra uma gigantesca nave alienígena, e ao entrar na nave, Tom encontra uma das plantas alienígenas que também o contamina, ao encontrar os pertences de Elizabeth Shaw e descobrir que ela era a fonte do sinal. Walter revela que ela era parte de uma tripulação desaparecida há mais de 10 anos, mas Karine os interrompe, falando que Ledward está muito doente e que ela voltará para a nave de transporte.
Oran também resolve voltar, e Tom também apresenta sintomas de estar doente. Ao chegar na nave, Carine pede ajuda para Ferris, que fica em estado de choque ao ver Ledward expelindo sangue pela boca. Temendo ser contagioso, ela tranca Carine na enfermaria junto com Ledward. Após uma criatura sair de dentro de Ledward, Carine tenta lutar com ela por sua vida, mas acaba morrendo. Ferris corre em busca de uma arma, mas na tentativa de matar a criatura, atira em um cilindro de gás e acaba destruindo a nave, morrendo no processo. A equipe de Oran chega até a nave, mas apenas para vê-la explodir. Tom começa a se debater, e mais uma criatura sai de seu corpo, enquanto o grupo lamenta a morte de Tom. A criatura volta um pouco maior e ataca o grupo. Walter sacrifica sua mão para salvar Daniels. Mesmo levando vários tiros, a criatura continua atacando e mata um membro da equipe enquanto ataca Rosenthal, interpretada por Tess Halbrecht. Uma forte luz clareia o local e afugenta a criatura. Um homem pede para que todos o sigam até chegarem a uma cidade alienígena repleta de corpos petrificados, como se estivessem fugindo de algo. Ao entrarem na cidade, o homem se revela como David, um androide sintético fabricado pela corporação Weyland. Ele é interpretado pelo ator Michael Fassbender. David é designado para ser o androide de serviço a bordo da nave espacial Prometheus, durante a expedição em busca das origens da humanidade. Ele é altamente inteligente, habilidoso e possui uma personalidade complexa, que inclui curiosidade, ambição e até mesmo uma certa ambiguidade moral. David desempenhou um papel crucial na trama do filme, ajudando a tripulação em suas investigações e manipulando eventos de acordo com seus próprios interesses. Sua presença levanta questões sobre a natureza da inteligência artificial, o relacionamento entre criador e criatura e as implicações éticas de criar seres sintéticos com consciência e emoções. No entanto, ele conta apenas que ele e Elizabeth Shaw chegaram no planeta após terem perdido toda a tripulação da nave Prometheus. Ao tentarem pousar, bateram a nave em uma montanha, fazendo com que a carga da nave fosse liberada. Ele explica que a carga da nave era um patógeno que, ao ser liberado na atmosfera, ataca a carne, destruindo-a ou modificando-a ou usando-a como hospedeiro para gerar criaturas como aquelas que atacariam o grupo. Após o patógeno ter destruído toda a vida no planeta, apenas David sobreviveu por ser um androide. Após algum tempo, Looper fica encarregado de fazer contato com a nave Covenant, e Walter vai até David, que havia cortado seu cabelo de forma que ficasse parecido com Walter. Enquanto David ensina Walter a tocar flauta, Walter o questiona, falando que o acidente com o patógeno não foi liberado acidentalmente, mas sim de propósito por David, que provavelmente era uma série de androide que havia dado muitos problemas, principalmente em sua personalidade. Então, David se revela que, ao chegar no planeta, foi recebido pelos habitantes com celebração como se eles o idolatrassem. Mas David sabia que era por causa da nave dos engenheiros que provavelmente visitava o planeta regularmente. Ao acreditarem que eram os engenheiros, os habitantes se reúnem debaixo da nave, mas ao verem que o patógeno foi liberado, eles tentam correr, mas são mortos, ficando petrificados e tornando a cidade uma necrópole. Enquanto David e Walter conversam, a criatura que havia saído de Tom escala o muro da cidade e acaba matando Rosenthal, que estava sozinha se limpando. Após fazer uma manobra arriscada com a nave Covenant, Tennessee consegue fazer contato com Daniels, que pede para ele resgatar o grupo com a nave de carga, mesmo ela não sendo apropriada para este tipo de viagem, mas provavelmente aguentaria chegar até o planeta. Tennessee pergunta sobre Ferris, e Daniels revela que ela está morta. Ao sair para procurar Rosenthal, Oran encontra David contemplando a criatura que havia matado Rosenthal. Após matar a criatura,
Oram pede para que David explique o que ele estava fazendo e David o leva para uma sala onde ele revela estar estudando o patógeno e as criaturas derivadas dele. David havia se tornado um zoólogo amador, fazendo cruzamentos entre espécimes, fazendo hibridização. David leva Oram até uma sala com vários ovos e, ao se aproximar, Oram é atacado por uma criatura que agarra seu rosto e enrola um de seus membros no pescoço de Oram, sufocando-o e fazendo-o desmaiar. Após algum tempo, Oram acorda com David o observando, mas de repente uma criatura sai de seu peito, o matando, e ao ver David, o reverencia. Walter encontra David tocando uma flauta na sala onde estava o corpo preservado de Elizabeth Shaw. David ataca Walter com a flauta, deixando-o incapaz de lutar. Ao procurar Oram, Lope e Cole são atacados por um alien, resultando na morte de Cole e deixando Lope ferido. David ataca Daniels, mas é salva por Walter, que fica para trás para enfrentar David. Lope, Daniels e Walter são resgatados por Tennessee, mas o alien sobe a bordo da nave. Daniels sai para fora da nave para enfrentá-lo e acaba matando o alien. Após algum tempo na nave Covenant, a mãe avisa que há uma forma de vida não identificada na nave. Tennessee, Daniels e Walter descobrem que ela havia saído de Lope. Após a criatura ter matado Upworth e Rix, Daniels fala para Walter encurralar a criatura no setor de transporte da nave. Após quase ser morta pela criatura, Daniels a mata jogando um trator em cima dela e jogando-a para fora da nave. Ao retornar para as cápsulas de criossono, Daniels se despede de Walter, falando sobre uma casa na beira de um lago que ela havia mencionado no início da viagem. No entanto, Walter demonstra não saber do que ela está falando, revelando ser David, que estava colocando-a para dormir. As opiniões da crítica sobre Alien Covenant foram mistas. Alguns críticos elogiaram o filme por sua atmosfera tensa, efeitos visuais impressionantes e performances sólidas do elenco, especialmente de Michael Fassbender em seu papel duplo como os androides David e Walter. Eles também apreciaram o retorno ao terror claustrofóbico e a estética sombria que caracteriza a franquia Alien. No entanto, outros críticos sentiram que o filme não conseguiu alcançar o mesmo nível de suspense e inovação que os filmes anteriores da série. Alguns consideraram a trama previsível e criticaram certas decisões de roteiro, como a decisão de colonizar o Planeta 4, que anula décadas de estudo e investimento para achar e entender o planeta Origai 6 e a exploração do planeta sem os trajes de proteção, que mesmo tendo uma atmosfera respirável, poderia ter várias doenças ou criaturas, como na HQ Prometheus capítulo 1, onde a equipe que explora o planeta LV-423 tem contato com várias criaturas e plantas, mas todos utilizando trajes para evitar contaminação. Claro que algumas dessas críticas são de minha autoria, como as decisões da piloto Maggie Ferris, que mesmo em estado de choque, deveria tomar decisões racionais devido ao seu treinamento de piloto, que exige um rigoroso treinamento em momentos de pressão e dificuldade, onde qualquer outra pessoa falharia. Ela deveria ter êxito, mas Ferris toma uma péssima decisão de pegar uma arma de fogo e sair atirando na criatura sem se importar onde os tiros estavam acertando, ou a ingenuidade de Oram em ser levado para uma armadilha sem questionar David, mesmo vendo que ele não se importava com a morte de Rosenthal. Ou Daniels, que acreditou cegamente que David era Walter, e a nave-mãe, que poderia reconhecer qualquer forma de vida dentro da nave, mas não reconheceu David, que provavelmente tinha um tipo de assinatura diferente de Walter, ou até mesmo um código de acesso para acessar as funções da nave. Todos esses problemas de roteiro
parecem tornar os personagens incompetentes em suas funções, fazendo com que o público perca o foco e a imersão do filme, questionando-se no futuro, onde o filme se passa, os viajantes espaciais seriam tão inexperientes. Mas, no geral, Alien Covenant recebeu críticas variadas, mas ainda atraiu uma base de fãs leais da franquia. Muito obrigado a todos que ficaram até o fim. E se você gosta de vídeos como este, deixe o like e compartilhe. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para fazer parte desta família que ama filmes da franquia Alien. Muito obrigado a todos e até mais.